Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal pra gente trazer notícia, informação de futebol pra você que tá sempre ligado aqui com a gente no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Estamos crescendo aí, estamos ganhando mais seguidores aí, seguidores. Vocês que estão chegando aqui no nosso canal, estão assistindo pela primeira vez, obrigado. E obrigado a você que também que está se inscrevendo aí no canal, né? Deixe seu like, comente se você estiver gostando, compartilhe aí com seus amigos para que mais e mais pessoas, cabe, aqui é que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, então podem chegar mais. O sininho de notificações também, para que vocês recebam aí todos os nossos vídeos, tá bom? Sempre que postarmos aqui, o YouTube vai te informar aí, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Depois da vinheta eu trago para vocês os estaduais, a fase final já dos estaduais, né? Algumas finais aí já estão decididas e a gente vai trazer tudo para você aqui dos estaduais, para você que tá ligado com a gente. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação, começar pelos campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Carioca, né? Tivemos aí a definição dos finalistas. Primeiro jogo, o Volta Redonda contra a equipe do Fluminense. O Volta Redonda venceu por 2-1, mas no jogo da volta, meu amigo, um atropelo do Fluminense. Fluminense 7-0 para cima do Volta Redonda. E a reclamação aí do lado do torcedor do Volta Redonda é que o Volta Redonda jogou na quarta-feira, né? Aí pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense e teve que jogar no sábado às 16 horas, ou seja, teve a viagem do Volta Redonda para Goiânia, teve a volta, né? Todo o cansaço e no sábado já teve esse jogo aí que aconteceu às 16 horas no horário de Brasília. Mas o que se viu foi realmente um atropelo do Fluminense, 7-0, 9-1 na soma dos dois jogos, né? Aí os placares aí agregados ficaram 9-1, né, para a equipe do Fluminense. Do outro lado da semifinal tinha Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Primeiro jogo, o Flamengo venceu por 3-2 na última segunda-feira, que hoje tem 8 dias. E no jogo de ontem, o Flamengo voltou a vencer o Vasco de novo. E novamente, o Vasco é aquela coisa, fez um bom jogo novamente. Estava perdendo por 1-0, empatou o jogo, mas não conseguiu, apesar de ter um volume maior, mais oportunidades na partida, o Vasco não conseguiu acertar a casinha, fazer o gol. E aí o Fluminense, aliás, o Flamengo, né, conseguiu, com a capacidade técnica que tem os jogadores do Flamengo, evidentemente, o Flamengo conseguiu vencer aí o confronto por 3-1. Então o Flamengo está na decisão, né, do estadual. Lembrando que as decisões, esses jogos, né, do estadual são 2 jogos, acontecem nos dias 2 e 9 de abril. São os 2 jogos aí entre Fluminense e Flamengo. Flamengo e Fluminense vão acontecer no Maracanã. Dias 2, não está confirmado aqui no Globo Esporte ainda, né? A tabela aqui não está confirmado, mas dias 2 e dias 9, 2 e 9, né? Aí de abril, mês que vem, a gente vai conhecer aí, dia 9 a gente conhece o campeão estadual do Rio de Janeiro. Falar do Campeonato Paulista, o Verdão saiu na frente, né, rapaz? A verdade, o Verdão saiu na frente, não, que é um jogo só. Verdão venceu o Ituano por 1-0, um gol cheio de polêmica aí, né? Mas o Palmeiras passou, o Palmeiras venceu por 1-0, tá na decisão, mais uma decisão de campeonato para a equipe do Palmeiras, né? Que espera agora o seu adversário, que sai no jogo aí entre Água Santa e Bragantino. As duas equipes se encontram hoje, né? Se enfrentam hoje às 21 horas, às 9 horas da noite, na Vila Belmiro, para conhecermos aí quem será o adversário do Palmeiras na decisão do campeonato estadual de São Paulo. Então,
Eu acho que vai dar Bragantino, né? Mas pelo Bragantino ser um time de Série A, né? Tá mais acostumado aí a disputar grandes jogos. Eu acredito que o Bragantino deve passar, né? Para a final, para a decisão contra a equipe do Palmeiras. E a decisão realmente, chegando na decisão aí são 2 jogos, né? A decisão são 2 jogos para a gente conhecer o campeão paulista, mais o Água Santa, né? O Água Santa que é uma curiosidade, né? O Água Santa vai disputar e conseguiu a vaga para a próxima Copa do Brasil, também para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Mas abriu mão de jogar a Série D. O time do Água Santa, ou seja, vai ficar parado aí para dar uma estruturada, né? Lá no seu estádio. Vai ficar 8 meses aí fora de combate o time do Água Santa. Depois desse jogo aí, provavelmente os jogadores serem emprestados, não sei como é que vai fazer aí a questão de jogadores, né? Mas o Bragantino, o time do Água Santa vai dar uma parada nos seus trabalhos, nos seus serviços, né? Até a próxima temporada. Vamos de mais informação, mais campeonato estadual, porque temos também a definição aí lá no Campeonato Mineiro. Primeiro confronto, o Atlético venceu o Galo por 1-0. E o Galo, como jogava por 2 resultados iguais, né, no saldo aí de pontos, na pontuação e também no saldo de gols, o Atlético voltou, na verdade, o Atlético devolveu aí 1-0 que tinha sofrido para o Atlético, né, o Atlético Clube. E agora o Galo está na decisão. O América Mineiro tinha vencido o Cruzeiro por 2-0. O Cruzeiro tinha que reverter e vencer por 3 gols de diferença. Uma situação difícil, né? Porque o Cruzeiro não vive um momento, né, bom. Era difícil acreditar, né, que o time do Cruzeiro ia conseguir reverter essa situação. Até porque o time do América é o time de Série A também, né? O América vem fazendo boas temporadas. Então era difícil a gente acreditar que o Cruzeiro, mesmo um gigante Cruzeiro, conseguiria reverter essa situação. E não conseguiu, perdeu de novo, né? Perdeu por 2-1 e o América está na decisão contra a equipe do Atlético Mineiro. Primeiro confronto acontece no dia 1º de abril, né? No dia da mentira, mas esse jogo é verdade. E o outro jogo está marcado para o dia 8, ou seja, os dias 1º e 8 de abril, os 2 jogos aí, né, pra gente conhecer o campeão mineiro de 2023. Agora vai ser 2 belos jogos, né, vai ser 2 belos jogos, porque o América tem um time muito bom, e o Atlético Mineiro, então, não precisa nem falar, né, o Atlético Mineiro tem um time espetacular também, a gente que ganha, quem vai assistir esses jogos aí, que vai ganhar, né, vai ganhar aí, porque são 2 times muito, muito bons. Não que o Cruzeiro não merecesse chegar na final. Pelo tamanho do Cruzeiro, sim, mas pelo futebol, o Cruzeiro não teve capacidade aí para chegar na decisão contra a equipe do Atlético Mineiro, né? Chegou então o América Mineiro, que para eles lá, pro torcedor, ou pros mineiros, é um clássico. Eu ainda não considero o América Mineiro e Atlético Mineiro clássico, mas tenham que respeitar porque lá eles consideram como clássico. Então, o clássico aí mineiro entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Pois é, saindo então aqui do Campeonato Mineiro, para a gente destacar o Campeonato Gaúcho, né? Jogos de ida, o Ipiranga ganhou do Grêmio por 2-1 no jogo de ida, e a equipe do Internacional empatou com o Caxias no sábado em 1-1. Esse jogo do Ipiranga com o Grêmio foi no domingo, né, às 16 horas, lá no estádio Colosso da Lagoa, que é o estádio aí do Ipiranga. E o Caxias, no seu estádio centenário, recebeu no sábado o Internacional. O Ipiranga venceu 2-1 o Grêmio e o Caxias empatou com o Internacional em 1-1. Próximo sábado conheceremos aí os 2 finalistas. No sábado teremos, na verdade, o próximo final de semana, né? Sábado teremos a volta do jogo com o Grêmio, né? O Grêmio precisa aí reverter a situação. E o Internacional também precisa de uma vitória simples para passar aí para a decisão. E é provável que tenhamos aí mais um Grenal, né? Mais um Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho 2023. Tomara que aconteça, eu torço para que aconteça, mas evidentemente que tem que pregar respeito aí, tanto ao Ipiranga quanto também ao Caxias, que fez, né? Vem fazendo realmente um bom campeonato.
No Campeonato Baiano, o Itabuna venceu o Bahia por 1-0 no jogo de ida. E ontem, na verdade no sábado, né? O Bahia sapecou 4-1 para cima do Itabuna. Finalmente, o Bahia fez um bom jogo na temporada, né? Tudo bem, o adversário não é esse, né, esse time todo, concordo. Mas, né, pelo menos o Bahia se impôs em casa, né? Venceu o Itabuna por 4-1 e tá na decisão do Campeonato Baiano 2023. Do outro lado da semifinal, tínhamos aí Juazeirense e Jacuipense, primeiro jogo lá em Juazeiro, né, no Adalto Moraes. A Jacuipense havia vencido por 1-0 e a Jacuipense voltou a vencer, dessa vez em casa, 3-0 para cima da Juazeirense, né? Jacuipense então na decisão contra a equipe do Bahia. Nos dois, acho que é a mesma data, né? Não tem a data aqui ainda, mas primeiro ou 2 e 9 ou 8 de abril, né? Conheceremos aí o campeão baiano, né? Em 2 jogos. Primeiro confronto na casa da Jacuipense, segundo confronto na arena da equipe do Bahia, né? Pra gente conhecer aí o campeão baiano. Lógico que o Bahia é muito, né? É muito favorito para conquistar aí esse título, né? Mais um título do Campeonato Baiano para a equipe tricolor baiana. Falar então mais informação para você, falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que ficou de fora aí da final da decisão, já contei para vocês aqui da decisão do Campeonato Mineiro. O torcedor tá muito chateado e tá reclamando demais, mas o Cruzeiro tem acerto verbal com o português Pepa para substituir Pesolano. Pesolano não aguentou a pressão, cara. Não aguentou a pressão. E evidentemente que o Cruzeiro, assim, Pesolano fez uma Série B do ano passado, assim, impecável, né? Time com muita intensidade. Só que quando você chega para disputar campeonatos contra times fortes, como foi o Mineiro aqui pelo menos, quando o Cruzeiro se viu tendo que enfrentar América Mineiro, que já tem aí uma solidez na Série A do Campeonato Brasileiro, enfrentar o seu principal rival, que é o Atlético Mineiro, aí as deficiências, meu amigo, aparecem. E o Cruzeiro não fez grandes contratações. O Ronaldo não, sim, o Ronaldo ele fala em todas as suas lives: não vou fazer loucura. Não vou fazer loucura, até porque o Cruzeiro, apesar de ter virado SAF, né, mas o Ronaldo deixou isso bem claro, que não ia fazer loucura, trazer jogadores com salários absurdos, né? Tá ali contratando jogadores que não está agradando a torcida, isso é verdade, mas ele está preocupado com a questão financeira, porque não adianta ele encher o Cruzeiro e isso eu concordo, encher o Cruzeiro de jogadores que ganham salários absurdos, né, e a situação financeira de melhorar piorar. O Cruzeiro tem uma situação financeira dificílima, gente, dificílima, né? E assim, lógico que o torcedor ele quer resultado para ontem. É evidente que é. Mas quem está lá dentro, no caso do Ronaldo e sua cúpula, tem que ter os pés no chão. Dá para montar uma equipe competitiva sem gastar muito? Acredito que sim. Acredito que sim. O Cruzeiro, Vasco, Bahia devem, né, ter um pouco de dificuldade. Vamos colocar assim, o Cruzeiro talvez um pouco mais do que os outros que subiram, do que o Grêmio, do que o Vasco, do que o Bahia. Eu acho que o Cruzeiro vai ter um pouco mais de dificuldade no Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que o Cruzeiro vai fazer um campeonato de meio de tabela aí, né? Vai passar alguns sustos, acredito que sim, assim como o Vasco, Bahia e Grêmio também deve passar, né? Porque não é fácil. Vasco principalmente, por exemplo, teve que reformular o seu elenco. Não foi o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro não mandou todo mundo embora e contratou um novo time. Não, o Cruzeiro deixou alguns jogadores, alguns saíram evidentemente e outros acabaram ficando, né? É diferente. Mas o Cruzeiro está perto aí de confirmar o português Pepa, de pronúncia Pepa mesmo, viu, gente? De 42 anos, como substituto de Paulo Pesolano no comando técnico da Raposa. Ele está sem trabalhar desde o fim de janeiro, quando deixou aí o Al-Taí da Arábia Saudita.
Pepa deu o ok à proposta do Cruzeiro Celeste, aliás, do Clube Celeste, né? Mas ainda não assinou o contrato aí com a equipe do Cruzeiro. As conversas entre as partes acontecem, aconteceram e continuam acontecendo, né? Há semanas. Nos últimos dias, elas encaminharam aí para um acerto até o fim de 2024. Vale ressaltar que, apesar do anúncio oficial aí ter ocorrido apenas nesse domingo, Paulo Pesolano havia sinalizado a saída para depois do Campeonato Mineiro ainda no fim do ano passado. A informação sobre o acerto encaminhado entre Cruzeiro e Pepa foi noticiada aí pelo All Sports, né, e confirmada pelo GE. A expectativa é de que o anúncio por parte aí do clube mineiro, né, ocorra ainda nesta segunda-feira. Ciente da saída de Paulo Pesolano, o Cruzeiro passou aí a olhar o mercado em busca de alternativas que se encaixassem aí no perfil da equipe de Ronaldo Fenômeno, dentro de campo, com estilo de jogo protagonista. E também aí fora dele, né? Bom gestor de grupo e integrado aí com princípios da gestão. No fim de janeiro, então, Pedro Miguel Marques da Costa Felipe surgiu como possibilidade após a rescisão no futebol árabe. A oficialização aí da saída ocorreu no dia 23 de janeiro e as primeiras aí conversas, né, com o Cruzeiro foram em fevereiro. Pois é, assim como Paulo Pesolano, Pepa foi jogador, mas abandonou cedo a carreira em 2007, com 27 anos. Logo na sequência, iniciou o processo de transição para trabalhar fora do campo. Como técnico, foi destaque em campanhas com os modestos Passos de Ferreira, né, e também Vitória Guimarães nas duas últimas edições do Campeonato Português. Eu não posso nem falar desse Pepa aqui, tô vendo a foto dele aqui, não posso falar porque eu não o conheço. Então não posso falar assim, ó, baita de uma contratação, um bom técnico, né? Não posso. É lógico que depois que o Jorge Jesus veio para o Brasil, para o Flamengo, e né, conseguiu aí conseguiu sucesso, né? Ganhar campeonatos, colocar o Flamengo em outro patamar, como disse mesmo o Bruno Henrique. Parece que os técnicos portugueses são os melhores do mundo, né? É o que se parece. É o que parece, né? Mas evidentemente que eu não posso chegar aqui e falar assim, não, é um técnico ruim, é um técnico bom, também não posso, né? Mais informação para você que está aí com a gente: 7 times da Série A do Brasileirão, né, do Campeonato Brasileiro, foram eliminados nos estaduais. Vamos ver quais foram aqui esses times. Os estaduais, pelo Brasil, têm feito aí várias vítimas entre os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui, 7 equipes da elite já foram eliminadas e não brigam mais pelo título regional. Santos e Botafogo se despediram ainda na primeira fase do Paulistão e do Carioca, respectivamente. São Paulo, Curitiba e Corinthians foram eliminados nas quartas de final de seus estaduais. Já Cruzeiro e Vasco pararam aí nas semifinais dos estaduais. Os regionais servem, de maneira geral, como um laboratório para a montagem dos elencos e ver o nível de competitividade que as equipes estão para o Campeonato Brasileiro. A Série A tem início no dia 15 de abril, menos de um mês atualmente. Antes, boa parte dos clubes ainda estreiam pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana, competições que carregam aí um peso importante no ano de todos. Classificados e com boas campanhas, dos 20 times da elite, 13 deles ainda brigam pelo título de seus estádios. O Atlético Paranaense é o clube com melhor aproveitamento entre os 20 clubes da Série A. Invicto no ano, o Furacão está na semifinal do Campeonato Paranaense. Em São Paulo, o Palmeiras está na final pela 4ª vez seguida. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense estão na decisão do Carioca também pelo 4º ano consecutivo. Outra surpresa é o Cuiabá. Com um ótimo aproveitamento, o Dourado está na semifinal do Mato Grossense e ainda não perdeu na competição. O Grêmio também tem um bom retrospecto na temporada.
mas foi aí derrotada, né, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Pois é, rapaz, é os times da Série A, né? Deixa a gente contar aí, evidentemente, com todo respeito aos times menores, mas Cuiabá, o Campeonato do Cuiabá é muito fraco. O Campeonato Paranaense, do Atlético Paranaense também, é muito fraco. Então, se a gente for não sendo desrespeitoso com essas equipes, mas o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Mineiro, o Gaúcho é muito mais forte, né? E tem mais competitividade, né? A gente pode chamar assim. A gente está falando de técnico aqui, um novo técnico do Cruzeiro, um velho conhecido do futebol brasileiro, logo pode ficar aí, né? No mercado livre, né, rapaz? Ficar livre aí no mercado, vamos colocar assim. Jorge Sampaoli perde apoio da diretoria e deve ser demitido no Sevilha, é o que diz o jornal. Apesar da classificação para as quartas de final da Liga Europa, Jorge Sampaoli está na corda bamba no Sevilha. No Sevilha, né? De acordo aí com o jornal Marca, o técnico argentino pode estar vivendo suas últimas horas no comando do clube por conta aí da má fase da equipe no Campeonato Espanhol. Intensificada aí com a derrota para o Getafe por 2-0 no domingo. O jornal indica que o técnico deve ser demitido e José Luiz Mendilibar, né? Seria a opção para o seu lugar. A publicação destaca que Sampaoli perdeu o apoio junto ao Conselho Executivo que comanda o Sevilha e ninguém mais acredita aí em Sampaoli. Estaria sendo discutida agora, né, a multa rescisória aí prevista no contrato do comandante, que não tem valor citado pelo jornal, mas seria uma despesa incômoda para um clube com finanças abaladas. Pois é, rapaz, é o Jorge Sampaoli, né? O Jorge Sampaoli foi técnico do Santos, foi técnico também do Atlético Mineiro. Fala do Palmeiras, o Palmeiras vive uma fase espetacular, né, rapaz? Mais uma vez, né? Mais uma vez aí na decisão do Campeonato Paulista, 4 finais seguidas confirmam hegemonia do Palmeiras no Paulista e Abel à frente de Felipão. O Palmeiras é finalista do Paulista pela 4ª edição consecutiva. Pois é, meus amigos, este é um recorde na história do clube, já que nunca havia acontecido desde que o campeonato passou aí a ter decisões em 1973. Atual campeão, o time alviverde aguarda o vencedor de Água Santa e Bragantino, que jogam a outra semifinal nesta segunda-feira às 21 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro. Além da conquista de 2022, o Palmeiras também venceu o estadual em 2020 e foi vice em 2021. Perdão, rapaz, tá com tudo mesmo, né? Nos últimos 50 anos, o Paulistão foi decidido com finais na maior parte do tempo, com algumas exceções, como em parte dos anos 90 e 2000. De 73 para cá, a única sequência do Palmeiras disputando aí finais foi em 1992, vice, e 93, campeão. Em 94, o Verdão foi campeão também, mas por pontos corridos. E em 95 voltou a uma decisão, mas foi vice. Em 96, o título veio pela conquista dos 2 turnos, maior que Felipão. Nesta sequência de 4 finais seguidas, 3 foram sob o comando aí de Abel Ferreira. Ele agora vai disputar sua 11ª decisão pelo Verdão e se isolou aí como técnico que chegou aí, né? Técnico que mais chegou aí em finais na história do clube, deixando para trás, rapaz, aí o grande Luiz Felipe Scolari, o Felipão, né, rapaz? Pois é, esse homem tá demais, né? Esse Abel Ferreira, meu amigo, é monstro. Ele é o 3º treinador com mais título no mundo. Acho que nunca vou conseguir chegar ao que ele fez. Às vezes fico chateado com algumas pessoas que não gostam dele. Penso como é possível não gostar desse homem. Ele é top homem, top treinador, top pessoa. Entre os brasileiros que gostam mesmo, né? Disse aí Abel ao comentar o feito aí, né? O seu próprio feito, evidentemente. O período aí com o técnico português tem sido de hegemonia alviverde diante dos principais rivais do estado. Na edição deste Paulista,
por exemplo, né, o Palmeiras foi o único dos 4 grandes classificado aí para a semi. Pois é, o Santos não passou da primeira fase, o Corinthians e o time do São Paulo ficaram também pelo caminho nas quartas de final. Os números, né, dos clássicos aí durante a era Abel também corroboram, né, com esta boa fase. São 34 jogos contra Corinthians, São Paulo e Santos, com 18 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 50 gols marcados e 28 gols sofridos. A busca aí pelo 25º título paulista do Palmeiras começará apenas no mês que vem. O campeonato agora para aí, né, por conta dos amistosos de seleções e só volta no dia 2 de abril, data da primeira final. A segunda decisão, no Allianz Parque, acontecerá no dia 9. Pois é, rapaz, o Abel Ferreira, o que falar do Abel Ferreira? Já falamos tudo aqui, né? O que falar do Abel Ferreira? Acho que não tem mais nada para falar do Abel Ferreira, né, gente? Acho que não tem. Porque assim, o Abel, eu lembro do começo do Abel Ferreira no Palmeiras, foi mas ele recebia tapa, murro, soco, bomba de tudo quanto é lado, né? Apesar que hoje ele ainda é um treinador muito criticado por alguns, né? Principalmente pelo jeito explosivo que ele é ali próximo, ali naquela parte do campo, né? A sua área técnica ali, que ele vem tentando melhorar aí, mas o cara é gigante. O cara é gigante, assim como o Palmeiras. Eu posso falar assim que a camisa do Abel Ferreira também torta varal. Assim como a camisa do Palmeiras, que é grande também, torta varal, como dizem os narradores, a camisa do Abel Ferreira também entorta varal, viu, gente? Pois é, o cara é monstro. O cara é muito bom treinador. Porque assim, hoje o medo que eu vejo hoje do torcedor do Palmeiras não é perder jogador, é perder Abel Ferreira. Porque se Abel Ferreira sair do Palmeiras, eu vejo, não sou eu que estou falando, eu ouço palmeirenses falando isso. Se o Abel Ferreira sai do Palmeiras, o Palmeiras vai ter que buscar um treinador semelhante. E um treinador semelhante ao Abel, só se você pegar um treinador lá da Europa, de um time como Liverpool, como Chelsea, Barcelona, um Real Madrid. É difícil. É muito difícil. Muito difícil. O que eu vou falar aqui pode ser duro, mas antes do Abel chegar no Palmeiras, ninguém conhecia Abel. Ninguém conhecia o Abel Ferreira. Quando o Abel Ferreira chegou, aquele negocinho, torcedor, ixi, vai dar nada não. E ele, no começo, ele não conseguia, não tinha tempo, né, para treinar, para colocar o seu estilo de jogo, implantar, na verdade, seu estilo de jogo no Palmeiras, e ele levou muita porrada, né, por isso. Mas depois que o Abel conseguiu ter tempo para treinar o Palmeiras, colocar o seu estilo de jogo, a sua mentalidade, meu amigo, desde então, Palmeiras... Tanto que, se eu não me engano, a temporada passada, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, acho que perdeu 3 jogos. Acho que 3 jogos. E duas dessas 3 derrotas foram em casa. Né? Você vê o quanto esse time do Palmeiras é bom. E o quanto o Abel Ferreira é bom. Né? Então é isso. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, né? Desse videozão. Que hoje, você sabe, segunda-feira fica longo mesmo, né? Mas obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Deixe seu like aí se você gostou. Comente também no nosso vídeo. Compartilhe aqui aí com seus amigos, seus grupos, né? Das suas redes sociais. Compartilhe para ajudar nós aí. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, evidentemente, se inscreva aí no nosso canal. E o sininho de notificações aí, vai lá em todas, para que você não perca nenhum vídeo aqui que a gente gravar, que a gente postar aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!